Oi, tudo bem? Estamos aqui novamente neste canal, o canal que amplía seus horizontes, sem aumentar suas medidas, que aumenta sua bagagem sem te transformar numa pessoa mala. Eu sou a Ana Pismel, professora de redação, mentora de entrevista SPM e outras cositas más. E neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre 5 coisas que podem dar errado e muito errado na sua entrevista da SPM e como, se você está fazendo a entrevista por esses dias, ou se você acabou de descobrir que existe SPM, que você está se inscrevendo no vestibular e você acabou de descobrir que tem uma entrevista nesse negócio, esse é o lugar certo para você. Vou passar aqui para a minha pequena apresentação esperta para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E lá vamos nós. Vou testando jeitos novos de fazer a coisa acontecer. E no último vídeo eu fiz uma paradinha com um bloco de notas do próprio Windows e acabou dando certo. Nesse eu resolvi fazer a coisa um pouquinho mais bonitinha. E você pode até fazer suas anotações com base aqui no que você vai ver. Então vamos lá. Das 5 coisas que podem dar errado na entrevista da SPM, eu não tô aqui só pra te deixar assustada ou assustado. Eu tô aqui também pra te contar como resolver essas paradas ou como não chegar a ter esses problemas, o que é ainda melhor. E, enfim, me conta, aliás, né, antes de mais nada, você já fez a sua entrevista da SPM? Você vai fazer? Se você já fez, se você tem alguma história, né, sobre a entrevista, comenta aqui embaixo, põe nos comentários, conta pra mim que eu quero saber. E se você ainda não fez, qual que é a sua expectativa? Como foi que você descobriu que existe uma determinada entrevista para o vestibular da SPM? Enfim, deixa aí sua pergunta e, sobretudo, fica de olho aqui nas dicas que eu vou te passar. O primeiro item, problemas técnicos. Problemas de computador. Pode ser que o computador pife, pode ser que falte internet, pode ser que a eletricidade eventualmente falte. Isso pode acontecer, a gente pode dar uma queda de eletricidade, alguma coisa do gênero. E nesse caso, como que a gente vai lidar com essas situações, né? No caso da questão de problemas técnicos, procure testar o seu dispositivo, computador ou celular onde você vai fazer a entrevista. Baixe o aplicativo do Zoom. Se alguém mais usa o Zoom, pede para te mandar um link, tipo, conversa com a pessoa. Pede para ela te ensinar como funciona. Se você não conhecer ninguém que use o Zoom, baixa o aplicativo, fuça um pouquinho nele, procura tutoriais no YouTube, né? Hoje tudo se aprende no YouTube. Então, com certeza vai ter alguma coisa ali explicando para você entender o que você pode esperar desse evento. Se possível, né, tenha sempre um plano B. Então, você está no seu computador, tem uma outra pessoa que tenha um computador, que o computador possa ficar ali em algum momento para ser um plano B se precisar, eventualmente pode ser possível. Se você tem seu computador e seu celular, deixa como plano A, como plano B, testa os dois e isso minimiza um pouquinho as chances de você ter problemas. Agora, quanto à questão de faltar luz, faltar internet, são coisas que a gente não gostaria que acontecessem, mas que também estão fora do nosso controle. Nesse caso, se você, enfim, tiver uma pessoa que mora ao lado, um vizinho, vizinha, que você possa bater ali, né, e pedir a senha do Wi-Fi rapidinho, né, pode ser uma opção. Digamos que você perceba que a internet na sua casa não é muito estável, vai para casa de um parente, para casa de um amigo, combina alguém que você possa ir para casa dessa pessoa para fazer a entrevista, tá bom? Eu já vi isso acontecer e funcionou muito bem. E se nada mais der certo, e essas coisas podem acontecer, entre em contato com a SPM, tem o telefone do atendimento, tenha o meio de falar com ela, avisa, olha, eu tenho uma entrevista em algumas horas ou em alguns minutos e eu tô com essa situação, como eu devo proceder? E tenha certeza que na medida do possível, né, nem tudo é remediável, mas na medida do possível a SPM provavelmente vai ter uma possibilidade de te ajudar e pra coisa não desandar, tá bom? Em relação à coisa número 2 aqui embaixo, interrupções. Interrupções de pais, pets e outros, né? É comum que isso aconteça, é comum que a gente seja pego por coisas que a gente não tem como prever. E nesse caso, interrupção de pessoas, você pode minimizar. Então, negocia com as pessoas. De repente, você mora numa casa em que tem um certo barulho naquele horário que você vai fazer a entrevista. Ou é uma casa de gente animada, né?
E o ideal é que tenha um certo silêncio e que você esteja num ambiente que você vai estar sozinho, que não vai ter gente ali, tipo, em volta. Essa entrevista da ESPM é uma entrevista para verificar como que é o seu planejamento, a sua autonomia, como que você lida com as situações e você resolve os desafios. Então, se precisar, encara essa interrupção como um desafio, né? Então, se você puder negociar na sua casa, olha, a gente voltou a fazer a entrevista de tal horário, tal momento. Tudo bem se não tiver TV ligado nesse momento. Tudo bem se não tiver muitas falas altas, muita alegria naquele momento. Depois eu vou terminar e a gente continua. Negocia, busca essa negociação, tá bom? Negocia um espaço em que você não vá ter outras pessoas junto com você, tá? Isso é importante para sua tranquilidade. E fazendo um adendo, né? Esses dias eu li uma reportagem sobre diversos departamentos de recursos humanos que estavam se deparando com um problema muito estranho, que é pais que fazem a entrevista junto com os filhos. Tipo, às vezes o pai senta ali do lado, participa da entrevista, interrompe a entrevista. Tipo, e assim, na boa, gente, se uma empresa está contratando um profissional e esse profissional precisa que os pais estejam ali, isso é um problema, porque a autonomia que essa pessoa passa, ela vai ter que tomar uma decisão, ela vai ter que falar com os pais, né? E se essa pessoa tem pais que ficam ali, tipo, farejando e não dão espaço para ela, essa pessoa provavelmente perdeu muitas oportunidades de desenvolver a autonomia, que é extremamente importante para o mundo adulto. Então, esteja você sozinho, sozinha, você não tem que lidar com a expectativa dos seus pais. Esse é o seu momento. Pausa pro avião terminar de passar. E voltemos aqui. Eu nunca vi isso acontecer, né? Pelo menos na entrevista da SPM eu nunca tive relatos. Se eventualmente isso aconteceu, né? E você quiser compartilhar comigo, né? Fique à vontade, mas esteja você com você mesmo e a pessoa que te entrevista, isso vai te trazer mais tranquilidade. No caso de ocorrer, de alguém esquecer e bater na porta e te chamar, lide com essa situação de uma maneira tranquila. A pessoa pode ter esquecido, né? E mesmo que não seja o caso, isso não é problema do entrevistador. Então mostra para a pessoa que você lida com essa situação de uma maneira tranquila, uma maneira adulta, uma maneira assertiva. Então peça licença, fala, olha, eu negociei aqui com o pessoal, mas eles me esqueceram, ou melhor, pode ter havido algum imprevisto. Eu só vou avisar que eu tô em entrevista e já volto. Aí você fecha o microfone, se você julgar necessário, fecha o vídeo. Vai lá, avisa a pessoa que você tá em entrevista, space, né? E volta, religa a câmera, religa o áudio e segue o barco. Coisas que são online, às vezes isso pode acontecer. Pode ser que seja um imprevisto. Nossa, a casa tá pegando fogo. Você vai querer que eles te avisem. De qualquer maneira, não lide com isso com irritação, não demonstra assim que você está tenso ou tensa nesse quesito, porque primeiro que para a pessoa que está te entrevistando, too much information. Ela de repente vai perceber que você tem ali um contexto familiar bastante atribulado. E não cabe a ela ter acesso a isso. Segundo, tudo que a gente faz mostra quem a gente é ou como a gente lida com as questões. E dentro da entrevista é o lugar de você vender você como aluno, de você entregar as respostas, de você usar esse momento para demonstrar suas qualidades dentro da entrevista. Ficar esperneando porque alguém te interrompeu, independente do contexto, não estou dizendo que as pessoas fazem isso por X ou Y motivos, mas isso não passa muita firmeza, tá bom? E temos aqui a questão de pets e imprevistos fora do controle, porque a gente pode negociar lá em casa, né, em família, mas os nossos pets, a gente não pode virar pra eles e falar, olha, de tal a tal horário você não aparece no meu quarto que eu não vou te dar cafuné. Então, às vezes, os pets têm hábitos, e às vezes eles podem considerar, né, tipo, você que é um humano, que está no território deles, né, que ele precisa entrar no quarto te proteger, te dar apoio. Às vezes tem o gato, né, que passa assim um rabinho pra lá e pra cá, né, e eles às vezes querem te dar tanto apoio que eles sentam na frente de você, entre você e a câmera. Se você tem um pet que costuma ficar com você, tenta ver se alguém pode ficar com ele nesse momento pra você, pra que ele não esteja por ali.
Às vezes ele fica um pet que fica quietinho, tá bom também, não tem problema. Se for o caso dele olhar alguma coisa e começar a latir, ou pedir pra entrar, ou pedir pra sair, lide com a situação também de maneira natural. Enfim, peça desculpas pra pessoa, falar, olha, é que eu tenho meu pet, ele precisa sair, eu só vou abrir a porta e fechar. Ou então, olha, esse é o meu pet, ele tá latindo ali do outro cômodo, né? Ele deve ter visto alguma coisa, entendido que ele tem que proteger a gente aqui de casa. Se for o seu jeito, faz até uma piadinha. Se você for uma pessoa assim, mais humorística, mas lida com isso com naturalidade. Os pets, eles não são pessoas, né? Então, às vezes a gente consegue contornar, às vezes não. E se não for possível contornar, tá tudo bem. Não é xingando o seu bichinho ou colocando mais lenha nesta fogueira que você vai demonstrar que você é uma pessoa que está, enfim, demonstrando boa inteligência emocional, tá bom? Se o seu pet, quiser porque quiser ficar no seu colo ou estiver por algum motivo irritado, beleza, pega ele no colo e continua o seu roteiro, né? Ou então leva ele, pede licença, leva ele pro outro cômodo, pede pra alguém, dá uma força nesse sentido, tá bom? Claro, não fique se distraindo, brincando com o pet, esquecendo que a pessoa que tá te entrevistando tá ali do outro lado. E outros imprevistos podem acontecer, às vezes pode ter uma reforma no apartamento ao lado, às vezes pode ter um barulho que você não tinha como saber que ia acontecer. E nesse caso, enfim, falei, olha, eu peço desculpas, tá tendo um barulho aqui, infelizmente eu não sabia, né? Começou uma obra e eu não tenho muito controle sobre isso, né? Eu vou prosseguir, se tiver tudo bem pra você, eu simplesmente vou prosseguir, né? E aí, você prossegue. Tá bom? Outras cositas. Número 3. Não estar com o documento de identidade. Como você sabe, no edital está dito ali, né? Olha, tenha seu documento de identidade. A pessoa que te atende quando você entra no Zoom da SPM, ela tem que saber que você é você. Ela tem que olhar ali o cara crachá para confirmar a sua identidade. Separa, deixa a sua carteira de identidade ou o documento que você usou ali com foto, deixa ali para você ter ele para consultar. E se você tá sem esse documento, você sempre pode baixar o aplicativo do governo e ter a sua carteira de identidade digital ali disponível para mostrar para a pessoa, falar, olha, tá vendo? Ó, eu sou eu, né? E isso pode ajudar bastante você, para você não ter que ficar procurando ali, né, e deixando claro ali que você esqueceu. Então, se planeje, e se você não tem a cédula física, baixe o aplicativo digital, tá bom? Temos o 4, né? O item 4 desses 5 coisas que podem dar errado nessa entrevista da SPM. O quarto item, descobrir na hora H que existem perguntas a serem respondidas com base em conteúdos indicados no edital. Geralmente, quando isso acontece, ou porque a pessoa teve pouco tempo para se preparar, ou porque ela não leu o edital, eu já vi acontecer esses dois jeitos, né? E sendo um descuido da pessoa, ou sendo, às vezes, o que ela decidiu prestar ali na última hora e realmente não deu tempo, dentro dessas duas motivações, o resultado é sempre o mesmo. Você não vai ter uma boa nota, porque uma parte do desafio é que você tenha se proposto a fazer as reflexões, estudar os conteúdos e responder as perguntas, criando o seu jeito de respondê-las, tá bom? Então, nesse caso, não tem muito como contornar. Então, vai ser difícil de contornar, você está ali com a pessoa, então, né, e aí tem o texto, né, que eu não li, e aí tem essa pergunta. É difícil. E isso também mostra que se você decidiu em cima da hora, tudo bem, às vezes você não sabia da SPM, você não sabia que tinha essa possibilidade e descobriu e resolveu prestar assim, na ousadia, né? No bom sentido da palavra. Às vezes, pode mostrar também que você não estava muito atento ao edital, que é a regra do jogo, né? Então, nos dois casos, você vai ter ali um certo déficit de preparação. Então, toma cuidado, se prepare, faça ali o que você tem que fazer, faça a sua lição de casa e vai ter uma ótima entrevista. E lembra que vale 40 pontos dos 160, então vale 25% dos pontos em potencial, tá bom? E aí, até coloquei aqui, gente, para não esquecer da hora do jabá. Sim, porque temos um jabá aqui neste canal. Eu faço este canal para divulgar conhecimentos, porque, como vocês devem perceber, eu adoro falar, eu adoro gravar vídeos e eu gosto muito de interagir com todo mundo. Tem a pessoa que assiste os meus vídeos e é o que ela precisa, tem a pessoa que precisa de um acompanhamento mais próximo, tem pessoas que descobrem por aqui a professora de redação e entrevista, né?
e entram em contato comigo e agendam suas aulas e fazem a preparação. De qualquer maneira, uma parte também da minha função aqui nesse canal é divulgar o trabalho da Escrevendo Sem Medo, é divulgar o meu trabalho, porque é dessa maneira que eu vivo. E eu gosto muito de dizer que eu não tenho nem necessidade de trabalhar, porque eu vivo de dar aula com muito orgulho. Eu transformo a piada das pessoas em uma coisa séria, né? Com muito bom humor, claro. Então, temos aqui, olha, 2 coisas que eu ofereço quando a gente tá falando de ESPM, tá bom? Mais precisamente de entrevista, que é o curso online Você é SPMer Entrevista, que em alguns links aqui de baixo você vai poder acessar, né? Se não no link que tá em alguns links. E é um curso online que você vai lá, você se inscreve, você assiste e você vai fazendo passo a passo e a coisa acontece lindamente, tá bom? E, inclusive, lá tem tudo que eu preparei. Tem o trio de 3, que é o método que eu criei para sistematizar tudo isso. Tem dicas e mais coisas que eu coletei. Porque desde que a SPM começou a fazer a entrevista, eu preparo alunos, eu estudo, eu faço a engenharia reversa desses processos. Eu não tenho relação institucional com a ESPM como universidade que ela é. Eu tenho um trabalho como professora, né? Professora autônoma, independente. E eu eu estudo e eu transmito esse conhecimento. Então eu tenho bastante experiência e muitos resultados muito legais. E se você não tem tempo para fazer o curso online, ou se você precisa de uma mãozinha a mais, ou se você descobriu agora que tem que fazer uma entrevista e tá um pouco no desespero, existe a Mentoria Express comigo, que é a mentoria também, né? A Mentoria Express de entrevista. E aí, em 5 aulas de 1 hora, que a gente pode juntar eventualmente 1 ou 2, que são teóricas, eu vou te dar aulas de conteúdo para você ter a base para saber o que é a entrevista, o que é esse desafio, como ele vai acontecer, como organizar as suas respostas. Depois a gente fecha o seu roteiro junto, eu te ajudo a dar a sua cara, porque eu te conduzo, mas você tem que responder. Mas nesse processo da mentoria, eu vou junto com você, eu dou a mão, a gente dá a mão e a gente vai junto, né? E aí, na mentoria também, a última coisa que a gente vai fazer é o simulado. Então você vai ser com o seu roteiro e tendo feito um simulado para acertar os últimos detalhes e ter a certeza de que vai dar bom na sua entrevista. E é claro que essa mentoria não seria express se ela não pudesse ser um jogo rápido. Então pode ser uma solução muito, muito legal se você não tem tempo, se você precisa de ali uma coisa que seja assertiva e bem rápida. Coisa você pode entrar em contato comigo aqui pelos links de baixo, né? E saindo da hora do jabá e voltando aqui para o nosso conteúdo. Enfim, se você tiver alguma história para contar, eu vou ficar muito feliz de saber. Deu alguma coisa boa? Deu ruim? Deu um desafio? Foi uma aventura a sua entrevista, né? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Ou me conta pelo WhatsApp, né? Num dos links aqui embaixo tem uma página com vários contatos meus. E aí um deles é o WhatsApp. Número 5, o que pode acontecer, de fato realmente acontece, né? Se você estiver um pouco mais nervosa ou nervoso, você pode ter um branco e esquecer tudo. E o que você faz se isso acontecer? Você recorre ao seu roteiro, porque se você se preparou, se você viu os vídeos aqui desse canal sobre entrevista, você sabe que você precisa fazer um roteiro, porque a SPM não espera que você decore tudo. Você não tem que ser uma pessoa, um papagaio que fica repetindo coisas decoradas. Você precisa ser uma pessoa que vai ter ali a sua linha geral de raciocínio preparada, mas você tem ali o seu roteiro e no edital eles falam que é legal de fazer seu roteiro para você se preparar. Esse tipo de reflexão pede isso, para você organizar seu pensamento, tá bom? Então, tenha seu roteiro, seja autêntica, seja autêntico, não tente disfarçar, porque, assim, é perceptível para a pessoa, para você. E da parte da entrevista da SPM, a grande orientação da SPM é que as pessoas que vão te entrevistar busquem criar um ambiente acolhedor, então elas não vão ficar chateadas com você se você der um branco. Muitas vezes é mais a gente que coloca a nossa expectativa muito alta do que a outra pessoa que está nos ouvindo. Ela tá ali para ouvir, para fazer a avaliação dela, mas ela precisa do melhor acolhimento possível para que você tenha o espaço para fazer isso. E ela sabe disso. E essa pessoa que vai te entrevistar é um professor ou professora da SPM. Nesse sentido, ela já deu aula, muita aula, todos os dias da vida dela, ou pelo menos quase todos. E a gente que é professora, a gente sabe que dá frio na barriga, que a gente se prepara, que a gente quer dar uma boa aula. A gente encara, né, o público, que é o aluno. Falar para o outro, né, tanto em público quanto numa situação de entrevista de um,
é uma coisa desafiadora e a pessoa sabe disso, tá bom? Aí, respire fundo. O branco, ele é muitas vezes uma questão até hormonal. A gente tá tão nervoso que dá ali os nossos neurônios e falam, não, agora parou, porque senão aqui vai fundir a cachola. Então, pra você sair dessa situação, respira fundo. Se você for uma pessoa mais brincalhona, usa isso pra fazer uma piadinha, né? Olha, tava até empolgado aqui, que até esqueci o que eu tava falando. Eu vou voltar aqui pro meu roteiro. Eu achei aqui onde eu tava. Aí respira fundo e segue, né? Se você for uma pessoa que não faz piadas, assim, tipo, por qualquer coisa, ou não gosta muito desse estilo, tudo bem também. Só avisa e fala, olha, que eu tô um pouco nervosa aqui. Eu vou só respirar fundo e vou retomar, né? Retomar aqui do meu roteiro e segue. A pessoa que estará do seu outro lado vai se sentir feliz de que você tenha essa autenticidade, tá bom? Porque não é aquilo que você vai fazer de uma maneira perfeita e robótica. Se você já fosse perfeito e pronto, não precisava fazer faculdade. Você já sabia tudo. Você estará em construção. A SPM, ela quer ver como que é esse seu processo de dar conta dos desafios. E sim, desafios têm que ser desafiadores, senão não se chamariam desafios. Chamariam só tarefas. E essa questão de assumir um pouquinho, né, pequenos desafios, faz parte de se colocar como autêntico, né? Todos nós temos pequenas inseguranças, pequenos medos. Por mais que a gente não seja uma pessoa insegura e medrosa, em alguns momentos a gente fica inseguro. Puxa vida, olha, eu vou dar uma aula, eu nunca dei naquele lugar. Será que vai ser legal? O que será que o pessoal vai achar, né? Será que o pessoal é mais engraçadão? Será que o pessoal é mais quietão? Será que é mais sério? Como será que são, né? Será que se eu fizer tal piada vai pegar bem? Será que eles vão rir? A gente sempre fica pensando em desafios, principalmente quando eles são novos, como provavelmente a entrevista é pra você. Então, não tenha medo de reconhecer que deu um branco, que você tá nervoso, nervosa. Isso vai mostrar pra banca que você tá levando a sério isso. Eu li essa estratégia, né, de dar uma pequena reconhecida, né, num livro muito legal de comunicação, né, que se chama Manual de Persuasão do FBI. Eu não vou saber exatamente o nome do autor agora, mas se você jogar no Google você vai achar. E esse autor, ele coloca que quando ele ia dar aula, né, porque ele era professor na academia, né, do FBI, lá nos Estados Unidos, e ele conta que na primeira aula, quando ele pegava uma turma nova, ele propositalmente colocava umas palavras gramaticalmente erradas nos slides dele. E ele esperava até alguém levantar a mão e corrigi-lo. E ele aproveitava esse momento que ele sabia que alguém ia acabar corrigindo, né? Porque tem gente que fica com o dedo corrigindo, tá errado, eu preciso falar. Professor, a pessoa falou, tá errado ali. E quando a pessoa falava, ele aproveitava para lançar uma proposta humilde, né? Falando, nossa, olha, obrigada, eu não reparei, eu vou corrigir antes de mandar para vocês, depois do slide, mas obrigado por ter me avisado, realmente tá errado mesmo, né? E com isso ele se mostrava aberto, ele se mostrava autêntico, ele mostrava uma pequena vulnerabilidade, né? Não que a gente vai falando, não, porque eu não ganhei um pônei que eu queria quando eu tinha 5 anos, e eu nunca me recuperei desse trauma. Não é isso. É só assim, tipo, uma pequena autenticidade, uma pequena vulnerabilidade, uma pequenina insegurança que é muito comum de todo mundo. Isso a pessoa ela vai lembrar também, ela vai se identificar com você, porque quem nunca? Então, nesse sentido, ele falava que as turmas em que ele fazia isso na primeira aula se tornavam muito mais participativas, porque percebiam que elas não iam ser gongadas se fizesse uma pergunta considerada irrelevante ou coisa nesse sentido. Voltando aqui para esta câmera aberta, né? Estou aqui com o cabelo meio tipo... Mamãe, peguei umidade! Já era o negócio que você fez em mim que tava bonito. Tá tudo bem. E eu gosto de você. Obrigada. Tá vendo, ó? Então o meu cabelo e eu estamos aqui desejando muita tranquilidade pra você na entrevista, que você tenha pegado essas dicas, que elas tenham sido úteis pra você, tá bom? Se você precisar ali de um help, você tá desesperado, precisa ali fazer ali uma preparação express, entre em contato comigo, dá uma conversada comigo, eu te falo mais sobre como fazer esse agendamento, essa contratação. E se você não precisa, mas as minhas dicas te ajudaram, eu já tô feliz, muito, muito, muito feliz também, tá bom? Então, enfim, dá um gás aí na sua preparação. Estamos fechando esse vídeo, eu estou fechando esse vídeo, me despedindo de você. E eu espero ter te ajudado. E é isso aí, vamos em rumo à sua vaga na SPM. Tchau, tchau!